Olá, agora nós vamos ver mais algumas ferramentas no CorelDRAW que em determinadas situações vão ser muito úteis para nós podermos executar os nossos trabalhos de uma forma mais simples. Essas ferramentas são a executar etapa e repetir, que ele vai te permitir executar uma etapa, ele vai te permitir clonar objetos com configurações pré-definidas. Então, se nós viermos aqui em editar, executar etapa e repetir, vai abrir a janela de encaixe, onde nós podemos fazer essas configurações. E nós podemos fazer configurações tanto na horizontal, na vertical e também o número de cópias que nós vamos querer gerar com essas configurações. Você pode configurar se você quer sem deslocamento. Então, se você colocar nessa opção, na opção horizontal sem deslocamento, vai ter um deslocamento somente na vertical. Então, se você quiser criar um objeto na vertical, que ele se duplique na vertical, então você pode aplicar e selecionar essas opções. Então, observe que eu coloquei sem deslocamento na horizontal e na vertical eu deixei com deslocamento de 5 milímetros e vamos fazer aqui 3 cópias. Então, vou aplicar e ele vai fazer 3 cópias com esse mesmo deslocamento. Se eu desfazer aqui, vamos agora passar o deslocamento para horizontal e vamos deixar a vertical sem deslocamento. E aqui eu vou colocar, por exemplo, se esse objeto aqui ele tem, vamos deixar ele aqui um pouco maior, vamos deixá-lo aqui com 20 por 20. Se ele tem 20 e eu quero deixar, por exemplo, uma margem de 5 milímetros entre eles, então eu vou colocar aqui 25. Vou aplicar. Então ele vai fazer uma cópia desses quadrados com as configurações que eu configurei aqui na janela de encaixe. Além de trabalhar esse espaçamento, você também tem a opção de colocar diretamente o espaçamento entre objetos. Então, se nós excluirmos esses objetos, nós podemos selecionar dessa forma para que esse objeto ele tenha um espaçamento de 5 milímetros. Então, quando eu aplicar, vai ser criado mais 3 cópias com um espaçamento de 5 milímetros entre eles. Observe que eu selecionei espaçamento entre objetos. Então, essa é uma função muito útil para determinadas situações, quando você tiver que criar diversos objetos, ao invés de ficar determinando aquele espaçamento que vai ter entre objetos, criando linha e ajustando, você pode vir aqui simplesmente fazer as configurações que você precisa para esse objeto, para esse deslocamento, e simplesmente clicar em aplicar. Vai ser aplicado essas configurações que você fez no objeto selecionado. Então, você pode trabalhar tanto com horizontal ou somente vertical, selecionando a opção sem deslocamento. Você pode colocar um deslocamento entre os objetos e você também pode colocar um espaçamento entre esses objetos. Indo para a nossa próxima função, que também é uma função muito interessante, muito útil. Essa opção vai nos permitir transformar um contorno em um preenchimento. Então, quando eu tiver aqui um objeto, vamos colocar aqui colocar algumas configurações. Então, se eu quero aplicar um efeito nesse contorno, eu não consigo porque o contorno ele não vai me permitir acrescentar nenhum tipo de efeito, simplesmente vai nos permitir alterar a cor desse objeto. Mas caso você precise acrescentar um efeito, você pode vir em Objeto, Converter contorno em objeto, ou você pode utilizar o atalho Ctrl+Shift+Q. E agora nós temos esse contorno em objeto. Agora você pode aplicar qualquer efeito que você quiser. Por exemplo, se você quiser vir aqui e acrescentar um efeito de gradiente, você pode aplicar esse efeito. Vamos fazer aqui uma configuração. Então, você pode vir aqui e aplicar esse efeito de
de gradiente ou qualquer outro efeito, colocar algum power clip, você pode fazer diversas configurações nesse contorno que agora ele vai funcionar como se fosse um preenchimento. Além dessa função, nós também temos aqui a fonte Playground, que ela é uma função muito útil para quando você quer comparar determinadas fontes para saber qual que vai funcionar, qual que vai aparentar melhor naquele determinado trabalho. É bastante útil quando você está fazendo uma logomarca e você tem que comparar diversas fontes até chegar na melhor, né? Que se encaixe naquele conceito que você está desenvolvendo. Você pode vir em texto e selecionar a opção de fonte Playground. Vai ser aberto para você. E aqui você pode colocar o texto que você quer comparar. Por exemplo, nós podemos clicar 2 vezes e digitar aqui, por exemplo, Expert em CorelDRAW. E aqui nós podemos ir selecionando fontes. Por exemplo, essa primeira, ela está na fonte Arial normal. Nós podemos clicar na setinha e selecionar uma fonte diferente. E caso você queira comparar uma outra fonte, você pode clicar no próximo, clicar na opção de fontes, selecionar outro modelo, pode clicar aqui de novo e selecionar um outro modelo diferente de fonte que nós temos, além de você poder adicionar uma outra amostra. Então, você pode adicionar essa amostra e selecionando outras fontes que vai te permitir comparar para ver qual fonte vai se encaixar melhor naquele conceito, naquele trabalho que você está criando. E aqui você ainda tem algumas opções. Você tem a opção de linha única, onde vai ser mostrado para você todo o texto em uma única linha. Caso tenha mais texto que não pode ser visualizado, então vai ficar cortado. Caso seja necessário, você pode posicionar o mouse na borda da janela de encaixe. Observe que aparece uma setinha dupla e você pode aumentar esse espaço para poder visualizar melhor essas fontes que você está comparando. Você tem a opção de múltipla linha, então ele vai quebrar o seu texto em 2 linhas ou mais. E nós temos a opção de cascata, onde você pode selecionar uma fonte e ver como que essa fonte vai funcionar em tamanhos diferentes. Então aqui você pode comparar tanto o tamanho menor, como também o tamanho menor, como que vai ser a leitura dessa fonte. E aqui você ainda tem a opção de aumentar e também diminuir o visual, o zoom que você pode aplicar, né, nessas fontes que você está comparando. Selecionada a fonte, você pode selecionar, copiar e simplesmente colar aqui no CorelDRAW, que essa fonte vai ser aplicada aqui para você. Então, essa função é muito útil, principalmente quando você está desenvolvendo uma logomarca que você tem que comparar diversas fontes para chegar naquele resultado final. Essa é uma função bem útil. Normalmente você pode fazer essa comparação tanto aqui pelo fonte Playground, ou você pode fazer também selecionando diversas fontes e comparando aqui na tela do CorelDRAW. Então você pode fazer do jeito que você achar que é mais fácil, mais conveniente daquele trabalho que você estiver fazendo. Bom, é isso. Qualquer dúvida que você tenha ficado, você pode postar aqui que nós vamos responder para você. Então, até a nossa próxima aula.